O jornalista que eu entrevistei aqui na primeira live assim, de retorno do Pitadas do Sal, o Ricardo Alexandre, ele tem uma frase que eu concordo um pouco com ele, que falar de música é tão bom ou mais do que ouvir música. A gente é da mesma geração, um menino na Zona Sul e um garoto da Zona Norte, né? Mas tivemos as mesmas influências musicais, crescemos nos anos 70, você é de 70, de 71, ouvindo muito rádio, muito MPB, né? Muito Caetano, Gil, Novos Baianos, Maria Bethânia, Gal. E os anos 80 a gente teve o boom do rock nacional, que para mim foi uma época fantástica. Para mim também. Que bom. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como músico, né? Dessa tua experiência, como você recebeu ali a... Acho que a Blitz foi a primeira banda considerada aí para o mainstream, né? E abrir as portas e os olhos da gravadora. Como você recebeu esse impacto ali? Bom, pra você ter uma ideia, a minha carreira musical começou por causa disso, né? Foi justamente um show que me chamaram como convidado para tocar baixo e o repertório era esse, né? Era Blitz, era The Police, era esse repertório. O repertório dos anos 80, né? Não tinha outra coisa, a gente só ouvia isso, né? Legião Urbana, o Barão Vermelho e tudo mais. Cara, era sensacional. A gente juntava assim, eu me lembro que quando saiu o disco que tem Faroeste Caboclo, pra você ter ideia, era assim, um amigo nosso tinha o disco e a gente marcava reunião. Ia todo mundo para casa dele, porque nem todo mundo, a gente era tudo moleque, ninguém tinha dinheiro para comprar disco. Então a gente juntava assim todo mundo para ir no dia tal na casa do cara, para a gente sentar e ficar ouvindo as músicas do disco novo do Legião Urbana. Isso era muito gostoso. E aí a gente, quando ouvia Faroeste Caboclo, tinha um negócio daquela música que era assim, eu não sei o que acontecia, todo mundo queria aprender a letra. Todo mundo era um desafio, era um desafio. Exatamente. E assim, quando começou essa onda, que a gente não chamava de rock dos anos 80, né? Mas quando começou essa onda de ter bandas de rock do jeito que veio, né, nos anos 80, assim, cara, eu, por exemplo, só ouvia a maioria que eu ouvia, eu gostava muito de The Police, claro, e outras que vieram, The Cure também, que o pessoal adorava ouvir, mas ali no começo, cara, a maioria era assim que saiu o Paralamas, né? Assim que saiu o disco do Paralamas, Cinema Mudo, aquela coisa toda, toda aquela galera ali, eu só ouvia aquilo, era o dia inteiro e botava na rádio, estava tocando, chegava em casa, botava, a gente, cada um tinha um disco e a gente pegava aquelas fitinhas, né, fazia regravação na fitinha cassete e ficava em casa. As nossas playlists eram em fitas cassetes. Exatamente. Eram as playlists. Eu também, Márcio. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi Você Não Soube Me Amar no rádio de pilha de um amigo meu na rua do bairro de Bento Ribeiro, onde eu morava. Eu tinha 82, eu tinha 11 anos. Aquilo foi um impacto tão forte na minha vida que eu digo assim, que a Blitz mudou a minha vida. Por conta da Blitz, eu fui fazer teatro, por conta da Blitz, eu aprendi a tocar gaita, por conta da Blitz, eu tive as minhas bandas, por conta da Blitz, eu tenho o meu apelido, o Sal é um apelido do Evandro, da novela Top Model, né, que ele fazia o papel de Saldanha, o apelido veio daí, desde aí, quando eu tinha 17, 18 anos, e através da Blitz me abriu a porta, ali Lulu Santos, Marina, o próprio Guilherme Arantes, aí depois Paralamas de Sucesso, como você estava falando, Barão Vermelho. Eu descobri que Clarice Lispector não foi na escola, foi através de uma entrevista do Cazuza, o Cazuza falando que era a escritora predileta dela. Eu curti o Cazuza, eu falei, pô, se o Cazuza gosta de Clarice Lispector, a Clarice Lispector deve ser legal. Eu vou querer saber qual é dela. Então, assim, foi uma fase tão fervilhante para a gente ali, né, que principalmente para nós que vivíamos num grande centro como o Rio de Janeiro, que a gente tinha esse contato de ir no Circo Voador, de ir no Teatro Ipanema, né, de ir no Canecão, ver esses shows, ou ao ar livre, ali no Arpoador e tudo. Foi muito rico isso. Você sente que a música atual perdeu um pouco dessa essência romântica, assim, ou até instrutiva?
Eu acho assim, eu não gosto de falar, na minha época era melhor, não sou saudosista nesse sentido. Mas eu acho que a música do mainstream da década de 80, da década de 90, te abria novos horizontes, Com certeza. te abria novos campos. Eu não vejo a música atual fazendo Também. isso. Como você vê? Cara, assim, é só você perceber que não existem mais bandas. Já começa É, aí. Você vê, por exemplo, se você pegar a história do Paralamas, a história do Lobão, a história de como surgiu os engenheiros do Havaí, se você pegar todos, você vai ver que são histórias parecidas. A gente se conheceu na escola, tá, 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 tá. A gente se conheceu no clube, tá, tá, tá. A gente se mudou para Brasília, e aí um estudava numa escola, aí se encontrava não sei aonde. Então, uhum. tinha sempre essa ligação. Eles tinham um lugar em comum. Se você reparar hoje, não tem banda. O que você tem é artista solo. Né? Ou Você dupla tem artista sertaneja. solo e você tem grupos que são formados por empresas. Né? Você vê esses grupos, tem 5. Agora tem muita onda do K-pop. É exatamente isso. É uma Sim. empresa que junta um monte de garoto do K-pop, né, da Coreia, junta aqueles meninos lá e monta um produto. Né? Aí você vai ver a história, né? Quando eu vou ler a história desses grupos, é tudo assim: fulano de tal, empresário do mercado não sei do que, abre um selo e monta uma banda, monta um grupo. Tudo é assim. A diferença lá para os anos 80, por exemplo, era justamente essa. Fulano estudava química não sei aonde, aí conheceu o Herbert Viana, que estudava uma outra matéria, aí eles fizeram juntos a música Química. Entendeu? Era essa a referência. Sim, sim, Os sim. músicos daquela época, eles viviam realmente aquilo que eles estavam cantando. Aquela É. história do óculos do Herbert Viana, né? Por que você não olha para mim? Aquela coisa toda, porque eu uso óculos. Porque ele era míope, né? Isso era a realidade deles. É. Entendeu? E de vários míopes como eu que viviam na época. Pois é, então, o Traje a Rigor, que via com aquele humor deles, né? Rebelde sem causa, né? Por que sem causa? Porque meus Inútil. pais me tratam muito bem e eu sou rebelde Sim. sem causa É. nenhuma. Né? Então, Tinha todas uma aquelas crítica. histórias. Estou esperando você falar. Tinha uma crítica social imbuída ali, tinha sempre um toque, uma mensagem, né? Então, isso muda Isso hoje. muito. Hoje o que você tem é um monte de música programada, um monte de gente escrevendo. Às vezes você tem 5, 6 compositores para uma pessoa cantar, e muitas vezes a música não tem nem 3, 4 frases diferentes, entendeu? Ou seja, precisa de 6, 7 pessoas para escrever isso. Né? Antigamente você tinha pessoas escrevendo letras inteiras sem repetir uma palavra. Verdade. E hoje você Verdade. tem o oposto disso. Né? Eu tenho reparado muito, Márcio, você tocou num ponto interessante. Desde a época aqui, ó, né? Beatles. Era dois que faziam, um fazia a letra, outro fazia a música, ou o contrário e tal, né? E hoje em dia, acompanhando The Voice, por exemplo, galera que quiser a cobertura ali do The Voice, acompanhar dos comentários do Márcio, depois o Márcio deixa aí o endereço certinho da roxinha, né, Márcio? Mas Isso. assim, E segunda-feira, já que você falou The Voice, segunda-feira tem sempre o resumo no canal, tá? Eu pego a live do The Voice, eu separo ali os candidatos e boto tudo direitinho no YouTube. É o vídeo de segunda-feira. Assim, ó, antigamente, até os anos 90, era um, dois compositores, três no máximo. Hoje, às vezes, vai cantar uma música no The Voice, não agora no The Voice, mais que o repertório está bem mais bacana para mim. Mas, assim, o de normal e tal, aí, pô, eu comento com a minha esposa, eu não conheço essa música. Aí aparece o nome da música e 6, 8 compositores. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Exato. Isso lá na gringa também, não é só no Brasil, né? Não, isso aí é mundial. Isso é mundial. Na gringa também. É muito estranho. Você vê a parada mais mesmo como uma indústria, né? Total, total. Mas é isso que quebra a arte. Uhum. É aí que está a diferença. O artesanal, a gente está falando do artesanal, da coisa feita de forma natural. O mercado hoje, ele é industrial. Né? E antes, o que acontecia? Eles estavam tentando transformar aquilo que era artesanal em industrial.
E por isso que muita gente parou no meio do caminho, por isso que muita gente saiu da música, por isso que muitas bandas o pessoal se dissolveu, brigou por causa disso. Porque era um produto artesanal, feito ali na mão, diariamente, e que as gravadoras queriam transformar aquilo artesanal em algo industrial. Pois é. O artista mesmo, de fato, ele não concorda com isso. Ele não se dá bem com essa falta de naturalidade para fazer as coisas. E foi o que aconteceu. Né? E hoje a gente vê o caminho inverso. Hoje a gente vê que o mais difícil é você ter algo natural. É você ter algo artesanal, porque as músicas elas saem das cabeças das pessoas já pensando no que vai ser o produto no final da gravadora. Porque eu não vou usar essa palavra, porque essa palavra aqui está em alta. Então, a música já é feita assim, entendeu? Isso perde um pouco, né, da essência do que é fazer música. Exatamente. A música não é feita por necessidade de pôr para fora um sentimento. Entendeu? E aí, essa questão de ter um monte de gente, é porque acontece assim, você chega lá no estúdio, aí tem o produtor, tem não sei quem, tem não sei o que lá, tem um monte de gente lá. Aí, cada um dá um pitaco do negócio. Ó, bota aí, tô na música, bota aí meu nome. E assim vai, cara. Quando você vai ver uma música, que é o que você viu, você vai ler, cara, são 6, 7 compositores para uma música de 3 minutos, que a letra, né? A letra você vai ver, hoje em dia tudo sentar, quicar, levantar, sentar, quicar. Precisa de 6 pessoas para escrever levantar, quicar. Exatamente isso. Você tocou num ponto-chave. Renato Russo fez Faroeste Caboclo sozinho. Exato. Não, e também, antes disso, já vinha Eduardo e Mônica. Humberto fez Infinita Highway sozinho. Exatamente. Aí você vai ver, Ainda é Cedo Amor. Mal começastes a conhecer a vida. Aí você vai ver quem escreveu Cartola. Um cara do Morro. Né? Você não vê lá Cartola, fulano. Não. Porque justamente essa quantidade de gente pensando na sua obra, ao mesmo tempo que você, como é que você vai colocar a sua vivência, como é que você vai colocar a sua experiência de vida numa música, se tem várias experiências de vida de outras pessoas interferindo naquilo, que às vezes você nem concorda. Né? Como é que você vai criar uma poesia dessa forma? Não é mais a tua voz que está ali, né? Não é mais a tua digital. Não, acabou, se perdeu. É a ideia de todo mundo, é uma ideia de coletivo. E é por isso que se dissolve. Né? E é por isso que não tem banda mais. Entendeu? Eu percebi isso assim. Eu comecei a ver os prêmios MTV, essas coisas. Aí eu ia lá e via assim, cara, prêmio MTV. Pô, U2. Prêmio MTV. Aí no Brasil, a Skank. Prêmio MTV, não sei o quê. Prêmio MTV, Engenheiros da Havaí, não sei o quê, blá, blá. Você vai ver hoje, cara, os prêmios todos são solo. Você vai ver o prêmio MTV, não tem uma banda, é tudo solo. Você vai ver o cantor, a cantora, o grupo, né? Esses grupos de dançarinos, cantores, né? Tipo o Menudo da nossa época lá, né? Sim. Boy band, né? Boy band. São feitos pela indústria. São artistas solo porque é muito mais fácil você controlar uma pessoa só. Sim. E é justamente o contra rock and roll total, porque rock and roll é justamente você não aceitar as coisas de graça, não. Você vai questionar. O rock é questionamento o tempo todo. Contestação. Total. Como é que você vai segurar uma banda de 5 caras, cada um com a sua cabeça, que o que mantém eles juntos é justamente essa diferença de ideia. Como é que você vai segurar esses caras muito tempo se cada um pensa uma coisa diferente, sendo que não acha que o mercado industrial, né, fazer música igual fazer queijo, é isso que importa, é isso que interessa, é botar na linha de produção e fazer biscoito. Música não é isso. Né? Não é você fazer as coisas assim... Linha de montagem. Né? Música é você sentar com seus amigos e fazer letra, e fazer música, e ficar tocando ali. Você vai ver os depoimentos do Nando Reis, depoimento do próprio menino do Skank que eu falei agora, o Samuel Rosa. Você vai ver, você vai falar, como é que nasceu a música tal? A gente um dia pegou a letra, estava aqui, eu estava com a letra na mão, a gente estava aqui em casa, eu comecei a tocar o violão, e a letra foi saindo, a melodia foi saindo, aí eu e o Nando Reis juntamos aqui e fizemos uma música. Não foi assim, não, hoje segunda-feira nós vamos nos juntar para fazer
12 músicas em escala, essa vai para fulana, essa vai para fulano, esse aqui vai gravar. Não é assim, cara. Tem gente que faz isso muito bem, né? Tem gente que sabe fazer música industrial muito bem. Tem ali a receita de bolo. Mas, cara, assim, o resultado é esse, né? O que você recebe a contraindicação é essa, né? Você vai fazer industrial? Beleza, vai se dar bem? Vai. Mas você vai perder algo muito interessante fazendo porque quando você começa a fazer isso todo dia e exercita isso, você começa a perder a outra sensibilidade que você tinha. Perde a alma, eu acho. Márcio, eu não vou me alongar muito mais, eu queria ler aqui mais uns comentários para os amigos e os seguidores aqui não ficarem com ciúmes. Aqui, ó, o Felipe Pacheco, grande Sal, show de bate-papo. Opa, tamo junto. O Mauro Pinheiro Cruz, ele também tem um canal bacana, ele fala de música, ele é um colecionador de vinil ferrenho, assim, tem muitas pérolas. O último disco dele falando do primeiro do Genesis, que o Phil Collins fez os vocais, que o Peter Gabriel já tinha saído. Sal acompanhando Joia. Rodrigo Nogueira, que é aquilo que a gente estava falando, ó, conheci alguns artistas pelo canal do Márcio Guerra. Opa. É isso, ó. Coisa boa, coisa boa. O Irã, antes de tudo, deixa um abraço saudoso ao Sal, desejando sucesso a ambos. O lado comercial, diante da virtualidade, trouxe também certos caminhos perigosos. Opa! Tamo junto! Tamo junto. Deixa eu ver aqui, ó. Aprendendo, o Mauro de novo, aprendendo bastante. Bacana, que bom, Mauro. A gente fica feliz. Eu acredito, eu posso falar pelo Márcio também. A gente sempre fica feliz quando consegue passar um pouco do nosso conhecimento e aprender também, né, com a galera que comenta, que troca ideia com a gente. Sou fã número 1 do esse lance de ir na casa de um amigo e escutar um disco que eu falei, isso é mágico. Cara, isso se perdeu, isso não volta. Né? Não volta. Aquilo que você falou, eu lembro de um amigo meu, que não está mais entre nós, que comprou o disco da Legião, que tinha Faroeste Caboclo, que é o Legião Urbana 3, né? É o 3. Que tinha Faroeste Caboclo, tinha Angra dos Reis e tudo. Isso, é isso aí. A gente se reunia na casa, ou então passava assim, uma semana na casa de um amigo, né? E a gente tocava. O César comprava o do Lulu Santos, eu comprava o do Rádio Táxi, aí o outro amigo comprava o do The Smiths, e a gente trocava, gravava a fitinha. Isso se perdeu, e eu concordo com o que o Mauro falou aqui, isso era mágico. Nossa, você se reunia com o pessoal para ouvir música, no vinil ainda por cima. E tinha toda a arte, né, do álbum, tinha o encarte, a ficha técnica. Eu adorava ler sobre quem gravou, onde foi gravado. O Irã está falando aqui, o boom do rock nacional no início dos anos 80 foi marcante. Todavia, vale ressaltar a influência da Jovem Guarda, por exemplo, sobre os pais do que investiram e criaram as bandas. O que acham? Concordo. Não sei se o Márcio partilha dessa ideia. Total. A influência da Jovem Guarda, da Tropicália, né, de Raul Seixas, de Secos e Molhados, Rita Lee. Acho que isso tudo estava influenciando também ali o rock dos anos 80. Aí veio aquele espírito do punk no final dos anos 70. Vamos fazer, a gente não precisa tocar milhares de notas por segundo. Dá para fazer música com 3 acordes e passar nossa mensagem. Mas concordo, Irã. É isso aí. Márcio Guerra, o Ponte era lá em casa. Ela tá, minha irmã falando ali que os amigos vinham, se reuniam e tudo, Darlan, César, Fábio, e ela dublava a voz da Fernandinha da Blitz. E tinha isso também, né? Tinha. Se reunia para fazer também, cantar e fazer, cada um faz uma voz. Blitz tinha muito isso, né, cara? É uma história total, né? A história, muito teatral. Aquela história do você não soube me amar desde o início. Ninguém falava aquilo, né? Ninguém falava daquele jeito, ninguém levava aquele tipo de humor para a música daquela forma. Aquilo realmente foi muito marcante. E aquela história do Circo Voador, que começou ali no Arpoador, cara, aquilo foi um fenômeno, assim. E aí, assim, foi uma sucessão de coisas sensacionais, né? A história do Circo Voador, o tipo de música que o pessoal estava fazendo. Aí veio o Rock in Rio em 85. Que foi um outro boom do rock nacional, né? Total.
Aí veio ali RPM, cara, que foi o mais próximo que eu considero que a gente teve da Beatlemania no Brasil, assim. Total, é RPM, isso aí. RPM era loucura, loucura, assim. E era, nossa, era muito bom. O Titãs, quando gravou o Cabeça ali em 86, lançou o Cabeça Dinossauro, acho que é de 85, 86, também foi um marco e tudo. Tem até uma historinha para te contar disso aí. Me conte. Eu tava perto da Tijuca ali, enfim, Rio Comprido. Tá. Essa história da gente ir para casa dos amigos ouvir música, eu tava lá no Rio Comprido e foi todo mundo para casa de uma pessoa para a gente ouvir alguns discos. Cara, assim, os pais, todo mundo, a família toda que estava lá, não, os mais velhos, né? Nós éramos adolescentes e tinha os mais velhos. Sim. Os mais velhos amarradões ouvindo Bichos Escrotos. A gente tá lá, todo mundo amarradão e todo mundo da casa assim curtindo o som, porque o som do Titãs é muito bom, entendeu? A gravação, o que eles imprimiram naquele disco estava muito bem gravado. Então, produção do Liminha. A música era ótimo, mas aí chegava um momento do palavrão. Uhum. Assim, habitado. Nessa hora, eu me lembro exatamente. Sempre que eu falo do Titãs, eu lembro desse momento. Era tocar esse pedaço e você ouvir aquele barulho da agulha. Assim, o pai, a mãe, alguém da casa, a avó, tirando o disco, arrancando o disco da vitrola. Assim. Nessa Porque hora. Não podia. Porque não podia. Isso é muito marcado na minha cabeça. Tem duas coisas que eu lembro. Eu lembro desse som na hora que vinha o palavrão, alguém tirava e dizia: não, esse disco aqui eu não quero ouvir, não. Essa música aqui eu não quero aqui na minha casa, não. Eu me lembrava, na hora eu ligo as duas coisas. Eu ligo isso, aquele xizinho. Você lembra disso no vinil da Blitz? Do primeiro disco. Primeiro disco da Blitz, que foi rabiscado pela censura. As duas últimas faixas do lado B, lembro. Então, na hora que eu ouvi esse barulho eu me lembrei exatamente dessa cena. Sim, sim. Porque, na verdade, era a mesma coisa, né? Era a censura dos dois lados. Quer dizer que a música é boa, você tá aí dançando, tá amarradão, mas quando vem um palavrão, a música ficou ruim. É isso? Sim, mas não isso pode. Claro que é, claro que é. Para quem não sabe, assim, o Márcio contou a história dele, o lance dos riscos do disco da Blitz, quem não era da época, a Blitz lançou o primeiro LP, já estava praticamente prensado, alguns, e a radiodifusão foi proibida pela censura federal. A gente vivia ainda sob a ditadura, e a censura federal proibiu a radiodifusão das duas últimas faixas do álbum da Blitz, do lado B, que eram as faixas Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. Numa forma de protesto, a banda, de acordo com o produtor, eles riscaram com prego a matriz do disco, né, que prensava os vinis, para sair daquele jeito. Olha, eles proibiram, e aqui, ó, vocês não vão poder ouvir e tal. Exatamente. E eu acho que isso é rock and roll pra caramba, né? Se comprava o vinil, ele já vinha riscado, as duas músicas riscadas no final. Cara, e as pessoas, eu tentava ouvir, né? Botava moeda em cima do braço da agulha para ver se fazia um peso. Acabava, quebrava as agulhas inteiras e a gente não ouvia nada. Você falou do palavrão do Bichos Escroto, tinha um palavrão do Faroeste Caboclo, que embora ainda já estava o processo democrático e tal, né? Já tinha acabado, de certa forma, a censura, as duas faixas, tanto o Bicho Escroto como o Faroeste Caboclo, foram proibidos pela censura federal também. Mas as rádios compraram o barulho, pagavam multa e executavam as canções. Isso a gente não vê mais hoje em dia também, né, cara? Tinha uma rádio que fazia muito que mostrava as coisas pra gente, eu não lembro agora o nome. Era de Niterói. Fluminense, a maldita. Isso aí, isso. Fluminense. Maldita Fluminense. A Fluminense tocava as fitas demos das bandas, cara. Fita demo da Legião, do Kid de Abelha, Paralamas. A Fluminense era uma inovadora e grande incentivadora do rock nacional. Foi uma parceria muito bacana no início dos anos 80, a Rádio Fluminense e o Circo Voador, porque as bandas tocavam na Rádio Fluminense e você assistia elas ao vivo no Circo Voador. Isso era um combinado perfeito. O Mauro fez um comentário aqui que eu achei também bem interessante, Mauro. Eu queria ver um The Voice com composições próprias, o que iria sair. Pois é. Interessante a ideia, né? Quem sabe aí, eu não sei se é o Boninho também que
que cuida do formato. Ó, lembro quando acabou a Blitz, o meu primo chorava muito, eu chorava muito. Foi como tivesse acabado os Beatles para mim. A minha mulher, Márcio, está falando aqui, o pior de tudo é constatar que esse coletivo é horrível. As letras ninguém merece. Do excesso de compositores das músicas, né? Não acrescenta nada. Concordo com você, por isso que eu sou casado contigo. Ó, a Dalva de Oliveira cantava suas emoções, diz o Irã. Jair Amorim e Evaldo Gouveia compunham o dia a dia. O jazz, desprezado e desconhecido na cultura musical brasileira, poderia ser um caminho. Sim. Porque o jazz é uma música universal, né? Uhum. Você a vai... bossa nova tem muito de jazz, né? Total. É um período de grande escassez musical atualmente, o Mauro está falando. Espero que uma próxima geração resgate esse sentido de banda. Eu acho que vai acontecer isso em algum momento, assim. É como se você fizesse uma volta assim, né? Só que em vez de fazer a volta e parar no mesmo lugar, é como se você andasse assim, né? As coisas são meio cíclicas, né? Anos e anos e anos subindo, e aí em algum momento o pessoal vai encher o saco disso e vai ouvir uma música com uma letra, que é uma poesia, e vai falar, nossa, que coisa legal! Eu não sabia que isso existia. Agora a moda é fazer música longa, com letra, com sentimento, com história para contar. Eu acho que em algum momento eu torço para que isso aconteça. Eu torço junto. Sullivan é comercial sem perder a emoção. Acho que ele está se referindo ao Michael Sullivan, né, que é um compositor desse de carreira. Sim, concordo. Agora, o compositor de carreira não é o problema. Não, né? Nunca foi. Profissionais que têm uma facilidade para escrever. É um dom. Né? O problema é quando você dá esse dom de fazer uma música para você para 10 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Como tu falou, o compositor nunca foi problema. Tá aí Cole Porter, Gershwin, que não nos deixa mentir, né? Que tem vários artistas que gravaram esses compositores fenomenais e tudo. Valeu, Sal e Márcio. Amei conhecer o Márcio Guerra. Pô, já fico feliz de ter feito o convite ao Márcio. Ó. Quando tudo ficou digital, a qualidade começou a cair, seja revista, jornal, música, capa de disco, por exemplo. Tem banda 100% digital que nem capa tem. A gente estava falando aqui, né, com o Márcio sobre a arte dos álbuns e tudo. Márcio, eu não quero mais tomar teu tempo. Eu sei que você tem uma outra live com a Kika, sua querida esposa. Manda um beijo para ela, que ela é uma queridona também. Eu te agradeço demais, mais uma vez, a gentileza de aceitar o meu convite por participar dessa live. Eu adorei o papo, né? Aquilo que a gente fala, a gente se deixar, a gente vai conversando, surge um assunto, puxa o outro e assim vai. Eu quero deixar esses momentos finais aqui para você, falar do seu trabalho, do seu canal e dar um recado aí para o seu público também. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aí, agradecer você pelo convite. Falar de música é sempre bom, né? E é bom que a gente vai lembrando das coisas assim e vai falando dessa época maravilhosa. Tem outras épocas maravilhosas também. Cada um tem a sua época maravilhosa, a gente sabe disso. E é muito bom recordar tudo isso. Te agradeço demais, né, da gente poder conversar. E a gente agora vai manter mais contato, te dar aquela força lá, né, no teu conteúdo, te dar umas dicas e tudo mais. Obrigado. Consultoria ali por nota 10. E é isso. Agora, deixa eu dar só mais um recado, que eu estou fazendo uma pesquisa, porque assim, muita gente me pede para fazer um concurso de voz. Só que eu preciso saber quem é muita gente, né? Quantas pessoas são. Então tem muita gente, é muito vago. Eu estou fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa tem um formuláriozinho lá para preencher, para a gente saber mais ou menos a idade das pessoas, quem se interessa em um concurso de voz, né? Para a gente fazer um concurso de voz. E tem lá a sugestão, né, para o pessoal, enfim, uma pesquisa bem curta para a gente saber, para a gente ter um número para apresentar esse número para uma empresa, né, que pode ser que essa empresa entre com a gente para poder organizar tudo isso desse concurso que a gente quer fazer, um concurso de canto, entendeu? Um concurso de cover. E é isso. Então a gente tá começando mais informações. Oi? Mais informações, acesse o canal do Márcio, isso. Né, Márcio? Assim, na descrição dos meus vídeos tem lá o primeiro link na descrição, é o link para essa pesquisa. E se você entrar no meu Instagram, por exemplo, tem ali o perfil, embaixo tem um link também,
chama Linktree. Ali dentro, o primeiro link é o link dessa pesquisa. Uhum. Eu vou deixar os links também dos seus canais, das suas redes sociais aqui para os meus seguidores. E vamos trocando essa figurinha. E é sempre bom falar sobre música. Foi um prazer. Qualquer dia a gente combina um outro assunto aí para bater papo também. Isso aí. Querido, aquele abraço. Obrigadão. Juiz, hein? Juiz, hein?